Olá, boa noite. Está começando mais um Sociedade em Questão. Programa de toda segunda-feira aqui da Fonte TV, que debate temas do cotidiano dos brasileiros, do nosso dia a dia. Hoje, 25 de maio de 2015, e vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Nos dias de hoje, é difícil encontrar alguém que não tenha um celular com 3 ou 4G no bolso, um computador com internet em casa ou algum outro aparelho eletrônico, também com acesso à internet. Pelas redes sociais, você fica sabendo das novidades de todas as pessoas do seu círculo de amizade. Em contrapartida, muito se questiona sobre a mudança que toda essa tecnologia trouxe para a forma que nós nos relacionamos. Afinal, até onde é saudável utilizar as redes sociais, em especial o WhatsApp? Será que é possível uma comunicação entre as famílias? Será que é possível que essa comunicação esteja, então, comprometida? Nosso tema de hoje é a mudança das relações familiares depois do WhatsApp. E você pode participar ligando aqui no Sociedade em Questão, na Fonte TV, pelo telefone 3254-1080 ou mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, comunicando aqui com Sociedade em Questão, 8467-3371. O Sociedade em Questão já está no ar. Voltamos com Sociedade em Questão, que hoje está falando sobre as relações humanas aí através das redes sociais, principalmente o WhatsApp. É inegável que a internet mudou o mundo para melhor, reduziu distâncias e aproximou as pessoas, ofereceu oportunidade de pesquisas quase que instantâneas em apenas um único clique. A verdade é que as relações humanas mudaram significativamente e talvez nunca mais sejam as mesmas. Acompanhe na reportagem. Seu telefone parece um membro da família? Está com você quase todas as horas? Se você não consegue desgrudar do seu smartphone, cuidado. Esse vício tem até nome e chama nomofobia. Para onde olha é assim, gente com o celular na mão. E se perde o sinal da internet, é um Deus nos acuda. O fluxo de informações é grande e está na palma da mão. Boa parte desse vício é em função das redes sociais. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Viber e tantas outras. O mundo está interligado, conectado. É fato que as redes sociais aproximam as distâncias. É natural, por exemplo, falar daqui de Goiânia com um parente que está na Austrália. E a ligação é instantânea. Outro ganho da internet e da democratização das redes sociais é a exposição das ideias. Se um cliente compra um produto e não gosta, em poucos minutos essa opinião já viralizou na rede. Afinal de contas, para que você usa o seu smartphone? No meu trabalho exige muito o celular e o telefone, eu sou contador. Mas o que eu mexo é o WhatsApp. Entrar em contato, né? Falo com minha mãe, com os amigos. Deixou de ser luxo. Hoje é uma ferramenta de trabalho. Pelo menos para mim, sim. WhatsApp e Facebook. Conversar com meus familiares, amigos. Não adianta, o WhatsApp é o campeão. Em todo o mundo já são 500 milhões de usuários conectados, enviando e recebendo mensagens. O Zap Zap, como é conhecido, aproxima as pessoas e dinamiza as conversas. O WhatsApp ele é bom porque ele facilita muitas coisas, tanto no trabalho quanto na amizade, relacionamentos distantes. É tão prático, tão fácil. Hoje em dia é tão assim, você conversa como se estivesse conversando ou mesmo, né, perto da pessoa. Você manda mensagem, pergunta como é que foi o dia. E no trabalho, as pessoas hoje em dia utilizam muito como ferramenta, né? Marcam reunião, desmarca, combina, né, trabalho. Ele facilita muita coisa. Por outro lado, segundo estudiosos, o WhatsApp não é tão bom assim. Algumas pessoas que estudam o assunto acreditam que o uso contínuo das redes sociais gera um mal-estar e um desconforto com outras pessoas, inclusive dentro da família. Ele passa a ser ruim quando ele passa a ser demais, quando ele começa a atrapalhar os relacionamentos de quem está próximo, né, das pessoas, da família, dos amigos, porque às vezes os amigos estão próximos e você está só conversando com aqueles que estão distantes de você. Então, acaba interrompendo esse relacionamento, né? E, na verdade, o que a gente não sei se a gente pode dizer que esse problema é do WhatsApp em si,
né? Mas às vezes das próprias pessoas, de não saber exatamente o limite do tempo e como utilizá-lo da maneira correta. Na casa da costureira Ideni Gomes, o WhatsApp é permitido, mas só até um certo ponto. Nas horas da refeição, nem pensar. Eu não gosto de certo tipo de horário, né? Na hora do almoço, na hora que tem obrigações. E outras vezes a gente está conversando, a pessoa está no telefone, não escuta. Aí eu sempre falo que não é certo, né? É inegável que o WhatsApp e a democratização dos meios de comunicação aproximam as pessoas que estão longe. O cuidado que se deve ter é em não afastar quem está por perto. Ainda de acordo com estudiosos, o WhatsApp é uma excelente ferramenta, mas é só mais uma ferramenta, assim como qualquer outro produto tecnológico. O grande problema da degradação das relações interpessoais e da família é a falta de equilíbrio. A manutenção do amor e da amizade requerem contato e não apenas mensagens digitais. Bela reportagem de Thalita Guimarães foi às ruas então para entender, né, como que a população está utilizando aí, então, essa nova ferramenta, né? A internet já está sendo usada há muito tempo, mas o WhatsApp vem tomando conta aí de toda a família, de todas as pessoas. Se comunicar sem ser através do WhatsApp, ou mesmo tentar encontrar uma pessoa aí que não faz, né, uma comunicação através do WhatsApp ou não tem esse aplicativo aí no seu celular, é quase que impossível. E é incontestável que a internet viraliza diversas informações por dia. Se você for pensar quantas imagens e notícias viu hoje, essa é uma das vantagens da internet e das redes sociais. É incontestável também, como vimos na matéria, que todos os aplicativos, principalmente o WhatsApp, que é o nosso aí campeão. Essa facilidade de enviar e receber mensagens é muito grande. Sem falar que ele também aproxima as pessoas que estão bem distantes. Mas a pergunta e que vamos tentar responder agora é até que ponto isso é saudável? Essa tecnologia, ela está ao nosso favor ou contra? Para nos ajudar, então, a responder, estamos recebendo aqui nos estúdios do Sociedade em Questão, mais uma vez, doutora Érica Torres, psicóloga. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos tentar responder aí algumas perguntas e ver o que a gente consegue. Doutora Érica, que atendeu mais uma vez aqui o nosso pedido. Estamos também com um pedagogo que, inclusive, desenvolveu aí um estudo, vem fazendo um belíssimo trabalho em relação às redes sociais. Wycliffe. Acho que Wycliffe, então, pronunciei errado. É exatamente isso. Boa noite, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e já quero que começando agradecendo, mas também dando um olá para os meus alunos que estão o tempo todo cobrando. O professor fala da gente. O Wycliffe então está mandando um abraço aí, o professor mandando um abraço para todos os alunos. Certo. E para enriquecer então esse nosso debate, estamos recebendo aqui nos estúdios do Sociedade em Questão, Luciano Mazan, sociólogo. Boa noite, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite aos demais convidados e a todos os presentes. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Espero, de fato, contribuir aí com o debate. Com certeza vai contribuir muito. E a primeira pergunta vem para o senhor, então. É uma moda? Como nós podemos classificar, então, o WhatsApp, por exemplo? É uma moda que veio para ficar, que está tomando conta, então, e dificultando, muitas vezes, essas relações. Não é isso, professor? Há algumas formas que nós podemos abordar isso. De fato, nós podemos notar que o brasileiro tem uma certa fascinação por tecnologia. Nós gostamos muito daquilo que é tecnológico. E esse fator faz com que seja muito fácil, por exemplo, a disseminação de novas tecnologias, de novos recursos, como é o caso do WhatsApp, como é o caso do Facebook e outras tecnologias que estão à nossa disposição. Como a tendência cada vez mais a nossa vida ficar na nuvem, não é? Cada vez mais a gente fazer tudo funcionar via internet, então a gente vê que isso viralizou muito facilmente. Agora, se de fato isso é positivo ou negativo, depende muito mais do modo como nós utilizamos. Vindo para cá, ainda estava me lembrando que alguns anos atrás o debate a televisão é boa ou é ruim?
E hoje nós estamos dentro de uma televisão para discutir um outro. E é o maior meio veículo de comunicação, não é isso? Exatamente. Então, assim, na verdade, o WhatsApp, de si mesmo, ele não é nem bom e nem ruim. Ruim ou bom é a utilização que nós fazemos, é o modo como nós lidamos com isso. E talvez, né, já que nós estamos falando sobre sociedade, um destaque que eu gostaria de fazer, então, logo a princípio, nós temos o pedagogo e a psicóloga ainda para enriquecerem muito mais essa questão, é do modo como nós estamos lidando com a geração que nós estamos criando. Como nós estamos criando nossos filhos? Que padrões e valores nós estamos estabelecendo? Porque isso determina o modo como eles utilizam o WhatsApp ou qualquer outro recurso que esteja à sua disposição. O modo como eles lidam conosco e com as outras pessoas também. Com certeza, doutora Érica. Veio para ficar essa moda, agora muitas pessoas não estão tendo a sabedoria de utilizar, né, essa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante. Nós temos aqui os nossos telespectadores que participam toda segunda-feira, durante toda a programação aqui da Rede Fonte, através do WhatsApp, mandando a sua mensagem. O nosso aqui do Sociedade em Questão, estou esperando aí a sua mensagem, 84673371, é isso aí, estou esperando aqui a sua mensagem pelo WhatsApp. Então, muitas pessoas não estão tendo sabedoria, não é isso, doutora, na hora de utilizar mais essa ferramenta, né, que a tecnologia nos proporciona hoje. O que chama a atenção é que é o novo, né? Então, o que fazer com esse novo que aparece? E é isso que a gente ainda vai encontrando certa dificuldade em relação a esse novo. Então, quais serão as novas regras? Até onde a família vai se implicar? E a escola, né? Enfim, o que fazer com isso? É uma informação que chega mais rápida? De fato, chega mais rápido. E quando não chega? E a resposta que não vem? Então, é esse novo que eu acho que tem impactado nas relações humanas. Novo este que, na verdade, é só uma atualização, né, na nossa vida contemporânea, pós-moderna, daquilo que sempre aconteceu. Professor Wycliffe balançou a cabeça aqui, disse que sim. Concorda, professor? Completamente. A doutora Érica, ela sabiamente colocou. Na verdade, eu lembro das primeiras aulas assim, que eu tentei trabalhar com os meus alunos, buscando para eles chegar onde eles estavam. E eu lembro que quando começou isso, as redes sociais que estavam bombando na época, era o Orkut, né? E aí a gente entrava no Orkut, fazia os alunos, daqui a pouco o Orkut parou de ser utilizado, faliu, vamos dizer assim. Aí nós tivemos que correr atrás do Facebook. E agora a onda é o WhatsApp. Talvez o que o WhatsApp nos proporciona, que é a rapidez. Nesse tempo das outras redes sociais, ainda os alunos não tinham o acesso à palma da mão, né? Eles não tinham ainda o celular ali, que eles podiam rapidamente se comunicar. E eles fazem isso muito bem. Às vezes no tempo oportuno, no lugar adequado, às vezes na clandestinidade, ali no meio da aula que deveria ter outra coisa. E aí os pedagogos sempre entram naquela grande luta. Lutar contra ou se unir-se a ela. Eu sou um que defende a ideia que a gente deve unir-se, usar dessa ferramenta e usar de forma sadia. Afinal de contas, nós somos educadores, nós somos os maduros, nós somos aqueles que temos a capacidade de mostrar para eles que ainda estão aprendendo a se socializar e estão precisando de uma orientação. Agora, professor, em sala de aula, controlar esses adolescentes, essas crianças, que hoje qualquer criança, né, professor, de 1 aninho, eu vou tirar pela minha sobrinha, a Bruna aqui, que já com 9 meses, 10 meses, ela já sabe passar o dedinho aqui na tela, né, do celular e do tablet ali, porque ela já entende. Agora, como controlar esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, né, que são fascinados aí por tanta tecnologia? Pois é, talvez o desafio que eu acredito que tanto o sociólogo quanto a psicóloga, a Érica e o Maçã vão poder trabalhar com mais profundidade do que eu, ali na questão mais teórica, você vê que talvez o caminho não seja do controle, mas o caminho seja da orientação e principalmente da participação. Nós, educadores, pais, quando nós entendemos, nós podemos ajudar. Quando a gente não entende, quando a gente não participa, o máximo que a gente pode fazer é tentar impedir. Mas o quanto mais tentamos impedir, mais a gente, na verdade, motiva ou gera uma curiosidade, uma vontade de se fazer o contrário. Então, eu acho que o melhor caminho é nós entrarmos dentro
do território deles, entrarmos, sermos convidados, mais do que invadirmos o território, sermos convidados pelos nossos alunos a participar disso. E aí eles, sem querer, acabam contando para nós todas as ferramentas. E a gente tem aí uma bagagem muito rica para a gente poder trabalhar e ajudá-los a lidar com coisas que muitas vezes eles não sabem lidar. Usando a nossa experiência, né, professor? Podemos ajudar e muito. Chega aqui a pergunta, né? A fala, professor Luciano, sem contar, da Pamela, que fala aqui, sem contar que o WhatsApp é uma economia. Comunicamos, então, através de mensagens durante o tempo todo, sem o custo de nenhuma ligação aí. Isso faz com que as empresas usem como modo de comunicação como cliente, por exemplo. E fala aqui que você consegue comunicar e mostrar o seu trabalho através desse aplicativo e muitas empresas, né, já se adaptaram a essa nova tecnologia, não é isso, professor? Sim, é uma tendência, não é? Cada vez mais isso deve ser utilizado, assim como todas as outras tecnologias. Quer dizer, se nós imaginarmos que o capitalismo não vai se apropriar de qualquer ferramenta que está disponível, é ilusão da nossa parte. Não é natural que seja assim. Agora, no âmbito das relações também sociais, é importante nós vermos que, de todas as relações, não só das econômicas, né, e das financeiras, é importante nós vermos também que o WhatsApp pode facilitar muito. Por exemplo, nós podemos ter um grupo para comunicar com as pessoas da família. Embora que, por exemplo, para mim, eu acho que eu não consigo entender a necessidade de uma criança ter um smartphone na mão. Eu não consigo entender. Me perdoe, porque eu sou antigo e sou do interior. Mas, assim, eu não consigo entender a necessidade de uma criança ter um tablet ou um notebook à sua disposição. Eu não consigo entender isso. Mas, tudo bem. Tendo ou não, sendo criança ou já mais adulto, jovem, o fato é que nós podemos gerar uma rede interna entre a família e nos comunicarmos também a partir desse recurso. Não pode ser só aí. Não é? O olho no olho, o toque, não é? O afeto, o carinho, o abraço. Eu não admito, por exemplo, que as minhas crianças se encontrem comigo e não me dêem um beijo. Eu não admito que elas saiam de perto de mim sem me darem um beijo. Então, todos os dias é assim. E eu quero que seja assim. E eu requero que isso continue. Essa relação pai, mãe, pessoal ali, sem nada que impeça ou que atrapalhe. Exatamente, mas eu mando para minha filha vídeos via Facebook, por exemplo. Eu deixo mensagens no Facebook para que ela possa ver, para que a gente comente depois e tudo mais. Então, eu utilizo também essas ferramentas, né, e acho que elas são importantes como meio de comunicação e para negócios cada vez mais indispensáveis também. Com certeza, doutora Érica, agora é saber utilizar. Não é isso que nós estamos falando aqui. Chega uma outra perguntinha. Como estabelecer, então, o equilíbrio entre o uso do WhatsApp e as relações pessoais, doutora? Então, é interessante que no discurso do doutor Luciano, ele traz a palavra sempre também, né? Então, em cima disso, é que a gente precisa entender. Também, utiliza-se o WhatsApp, mas também abraça-se. Né? Então, esse limite que eu acredito que é um limite muito tênue das famílias, embora aqui um pouco deslocado, porque trata-se, na verdade, de questões muito antigas, de que a família já estava ali. Quando é colocado, como é que a gente controla esses adolescentes na escola? Como que se controlavam os bilhetes que eram escritos? Limites, não é isso, doutora? É fundamental. Limites, hora, rotina. Não é porque é uma ferramenta que está ali na sua mão que você não vai estabelecer determinada rotina. E aí a questão que eu coloco estamos sempre disponível para o outro. Então, na solicitação do outro, então chega a mensagem, há um apito e eu respondo sim para o outro. E muitas das vezes eu estou dizendo um não para mim mesmo, quaisquer que sejam essas atividades, né? Então é a partir daí que a gente tem que ficar atento. E quem concorda aqui com a opinião da senhora é o Cláudio de Campinas. Cumprimenta a todos aqui com boa noite. A ferramenta WhatsApp é bom, mas tem que saber usar. Porém, tem muitos grupos aí que ele acha que é a pior coisa, porque são muito depravados. Questiona ele aqui, mas foi uma boa questão de relacionamento para aquelas pessoas que moram longe. Então, esse contato é fundamental, né, professor? Agora, como ensinar os nossos adolescentes, as nossas crianças? Eu tenho 3 em casa. No início, resisti. Né? A minha filha brigava muito com os meus filhos, deixa esse celular de lado, né? Vamos conversar, porque acaba que a comunicação da família acaba, não é isso? E saber
controlar os nossos adolescentes que estão em casa, professor? Eu vou pedir então para o senhor dar uma dica, né, para aqueles pais que estão aí em casa, atentos, desesperados, o que vou fazer com meu filho que fica 24 horas no WhatsApp? Aquele barulhinho que eu vou pedir o Vinícius aqui para colocar, não para de tocar em casa 1 minuto e na escola eu creio que também não, né, professor? Não, realmente esse é uma dificuldade, é um problema que nós estamos vivendo, mas que nós temos que entender. Então, nós como educadores, nós podemos usar dessa ferramenta. Eu lembro que assim que eu cheguei agora em janeiro no Colégio Shalom, né, meus alunos, mais uma vez aí, um grande abraço para todos vocês. Eu estou cumprindo aquilo que vocês não param de mandar no meu WhatsApp. Manda um abraço para a gente, professor. Está aqui o abraço. Tanto da unidade do Urias quanto da unidade do Goiânia 2. Então, o que acontece? Quando eu cheguei e eu comecei a colocar a proposta de como que seriam as minhas aulas, e quando eu comecei a contar para eles que as minhas atividades todas seriam entregas no WhatsApp e que as minhas provas iam ser usadas nas redes sociais, eu tive no começo muitas mães me ligando. E uma entrou na sala, onde eu sou também o capelão do colégio, e ela entrou assim: que história é essa que o professor de ensino religioso vai dar a prova no WhatsApp? O WhatsApp só é usado para coisa errada. Então, como é que ele vai usar as coisas, né? Usou até a expressão assim: como é que vai usar a ferramenta do capeta para poder falar sobre Deus, né? E aí foi uma situação bem constrangedora, explicar para a mãe e falar para ela: olha, realmente tem se usado muitas vezes para o caminho errado, para várias questões que são complicadas, que às vezes eles não sabem lidar com isso ainda, se expõem, né, trocam muitas vezes ofensas, não sabem lidar com esses dilemas, às vezes no real, muito mais no virtual. Então eu virei para a mãe e disse assim: olha, mas olha só, o seu filho, ela estava reclamando, dizendo que a filha dela não teria celular, nunca iria usar o WhatsApp. Eu falei: que bom, a senhora não tem, então tá bom. Mas a maioria dos filhos dos seus colegas ali, os colegas ali da sua filha, eles têm. E alguém precisa orientar. Alguém precisa caminhar com eles. E aí a gente foi trabalhando isso, ao ponto de que eu era o único professor que estava ali no meio com os alunos, outros professores começaram a chegar, e alguns pais chegaram até a dizer assim: olha, você não pode montar grupos na sua sala, mas o do professor de estudo bíblico eu deixo, porque eu sei que ele está lá, eu sei que ele orienta, eu sei que ele ajuda, e tem sido uma revolução. E alguns pais e dizem assim: nossa, o que você faz para o meu filho, gosta tanto da sua aula, né? Aí eu digo assim: eu simplesmente faço os caminhos que eles já estão acostumados. Quando eles chegam em casa, a única coisa que eles não querem fazer é as tarefas, né? Eles querem chegar em casa e eles não querem fazer tarefa. A minha eles fazem rápido, porque está no WhatsApp. E olha só os alunos aqui do professor, né, mandando um parabéns. Ana Cecília, Davi, Mariana, João Paulo e Giovana aqui mandando um parabéns para o professor Wycliffe pelo bom ensino no Colégio Shalom. Fala aí por todos do 7º ano A matutino, professor. Que legal, 7º ano. Muito obrigado. E vamos agora fazer um rápido intervalo, mas voltamos já e vamos fazer a seguinte pergunta. É muito comum, né, chegarmos aí, por exemplo, na praça de alimentação de um shopping, ver toda uma família ali reunida na mesa, ou mesmo, né, vários amigos ali sentados, e de repente ninguém está se comunicando. Às vezes o oi vai até pelo WhatsApp. Vamos discutir isso logo após o intervalo, voltamos já. Voltamos com o Sociedade em Questão, te convidando a ligar e participar. Telefone na tela 3254-1080 ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 8467-3371. E continuamos aqui discutindo sobre esse aplicativo, sobre o WhatsApp. Afinal de contas, esse aplicativo aproxima ou afasta as pessoas, doutora Érica? A gente está sempre dicotomizando as coisas, né? É bom ou é ruim? É da parte do bem ou é da parte do mal? Quando, na verdade, passa por nós, né? Então, se somos bons ou se somos mal, isso vai ser bom ou mal, né? Então, acho que depende muito do uso. E a grande questão é o instantâneo, né?
Nós vivemos na sociedade do instantâneo. E então isso é que a gente precisa ter esse cuidado, né? De estar sempre nessa disponibilidade, né? Geram tantos fantasmas, né? Tantos monstros na cabeça diante de uma não resposta. O professor falou, mas se eles não conseguem trabalhar neste real, quem dirá no virtual? Mas é um real muito fantasiado, né? É um virtual onde eu faço de mim aquilo que eu gostaria de ser, né? Então, relacionam-se comigo na parte que me é interessante. Então, nos meus dias bons, né? Nos meus dias maus, não. Então, esse virtual que é muito da parte do bom demais, né? Com certeza, perguntinha aqui para o professor Wycliffe, né? Meu nome é Edmilson, da Igreja Presbiteriana Água Viva, e minha pergunta é, como pastor, o senhor enfrenta alguma dificuldade de lidar com o WhatsApp na igreja? Sempre a gente tem eu queria primeiro agradecer a pergunta do meu presbítero, né, da minha igreja aí, e realmente sempre a gente tem aquela dificuldade de entender e perceber, principalmente os jovens hoje, se eles estão ou não estão conectados junto com a gente na palavra. Então, hoje em dia, a gente tem... eu lembro de uma época, né, logo no comecinho, quando eu chamei a atenção do meu primeiro aluno, que falou assim, olha, presta atenção na aula, e ele estava lá, na verdade, pesquisando. E do púlpito, às vezes, a gente fica com sempre com essa pulga atrás da orelha. Será que ele está usando o WhatsApp, está usando uma rede social, ou ele está simplesmente acessando a Bíblia que está no celular dele? Também sempre aquela dúvida. Mas a grande questão, que eu concordo muito com a doutora Érica, está justamente na questão do que parte de dentro de nós. E aí, como pastor, né, que essa pergunta foi direcionada aqui como pastor, eu quero responder com a palavra de Deus, que diz, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se a gente coloca, né, uma luz em nossas vidas e a gente alimenta ela, então nós não vamos viver em trevas. Então, se a ferramenta for utilizada realmente para a honra e glória do Senhor, até mesmo, aparentemente fora de uma questão mais tradicional, um WhatsApp sendo usado, por exemplo, rapidamente para falar, olha, senti tua falta, ainda dá tempo de você vir no culto. Ou então, essa mensagem tocou no meu coração, eu queria compartilhar com você, leia esse versículo, e isso não perder a sua concentração, e isso não tirar de você o alvo e o objetivo que você está fazendo naquele momento, que é cultuar o Senhor e ouvir a palavra de Deus, eu não vejo nenhum problema nisso. Com certeza, ligadinhos aqui, mandando mensagens pelo WhatsApp 84673371, Neto e Gessé, meus amigos aí, seguranças, um grande abraço, ligadinhos aqui no Sociedade em Questão, na Fonte TV. Professor, né, falamos aqui antes do intervalo que é muito comum, né, nas praças de alimentação aí dos shoppings e mesmo nos barzinhos, né, aquela rodinha de amigos ou mesmo ali uma família sentada à mesa, mas a comunicação ali pessoalmente não existe, é só através do WhatsApp. É verdade. E o que a gente nota, o que me parece, na verdade, quando isso acontece, é que provavelmente se o telefone não estivesse na mão, não haveria comunicação de outra forma. Um dia eu estava com as minhas crianças num shopping, nós paramos numa praça de alimentação e próximo a nós havia aquele povo bonito, sabe? Tipo classe alta mesmo. E então o rapaz, o menino mais ou menos de uns 10, 12 anos, com um celular na mão, mexendo, o marido tirou um livro de dentro de uma sacola e ficou folheando, e a mulher ficou claramente perdida. E eu apontei para a minha mais velha e disse, olha só, que coisa, né? Olha como ela está perdida. Ele falou, papai, talvez o celular dela tenha descarregado. E é verdade, quer dizer, eventualmente o problema não é a ferramenta, mas é o modo como nós estamos lidando uns com os outros. Então, por exemplo, foi falado agora mesmo sobre a ideia do controle. Nós aprendemos como motoristas que nós devemos respeitar o sinal vermelho, mas também há radar, também há fiscal que pode nos multar. Então, eu acredito tanto na educação propriamente, quanto também no controle efetivo que é feito posterior a isso. Quer dizer, será que nós estamos
estabelecendo os valores adequadamente, não é? A questão é sobre o WhatsApp na família. Ok, será que nós que somos pais estamos com medo de exercer autoridade sobre os nossos filhos? Eu estava vendo hoje no Facebook, né, uma foto que foi tirada de um muro no qual se escrevia mais ou menos assim: não ensine meu filho a pensar ao invés de ensiná-lo a obedecer. Por que é que tem que ser uma coisa ou outra? A dicotomia, como disse agora mesmo a doutora. Quer dizer, não há necessidade de ser pensar ou obedecer. É pensar e obedecer. As pessoas podem ser inteligentes e usar a cabeça mais do que para fazer um bom penteado. E também podem ser obedientes. Nós vivemos em sociedade. Que medo é esse de haver algum tipo de castração? Em sociedade, nós precisamos sim de certa castração. Se eu sair daqui, pegar o meu carro e entrar em qualquer rua, eu posso atrapalhar todo o trânsito e colocar em risco vidas de pessoas inocentes, que estão saindo de casa com tranquilidade, não é, com a sua família toda em segurança, mas eu vou na contramão porque eu resolvi que é assim? Não. São limites, professor, os limites regras que são fundamentais. Exato. Em qualquer família, em qualquer classe social, em qualquer círculo de convivência. Exatamente. Acho que nós não podemos ter medo de falar sobre isso ou de exercer isso. Na verdade, acho que se os nossos filhos não verem em nós a autoridade, eles terão muita dificuldade na sua vida, porque até para que eles possam fortalecer, firmar a sua personalidade, isso será algo realmente muito importante. E entender a autoridade, né? Quando chegarem lá, né, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares nós temos aí uma autoridade e é em casa que nós aprendemos, então, a respeitá-la e a adquiri-la, né? Outro recadinho aqui do 8º ano B, ligadinhos aqui no Sociedade em Questão, mandando um grande abraço para o professor Wycliffe, né? Estão todos ligadinhos aqui. Professor, gostaram muito do assunto, segundo eles, bem interessante. Alunos Caio Gonçalves, Gustavo Xavier, Mariana e todos do 8º B, professor, ligadinhos. Um abraço a todos. E nós continuamos aqui com a nossa discussão, te convidando a participar também pelo telefone, ligando aqui ao vivo na Fonte TV, no Sociedade em Questão. Telefone na tela, 3254-1080. Doutora Érica, como controlar, né, essa família que já está habituada, né, nessa comunicação através do WhatsApp? É muito comum hoje a mãe estar em casa, né, na cozinha arrumando o jantar, o pai na sala, os filhos no quarto e de repente a mãe manda ali um WhatsApp no grupo de casa, né? O jantar está pronto. Como controlar? Como resgatar esse convívio, né? Aquele tempinho da família, no sentar na mesa, no conversar, no escutar os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Então, será mesmo que foi o WhatsApp que boicotou essa comunicação? Ou o WhatsApp não é só um recheio aí para justificar que a comunicação na casa, em determinada família, já não funcionava tanto? E de repente esse WhatsApp é uma salvação? Hã? Fica aí então o questionamento da doutora Érica. Será que é só um empecilho ou será que é algo que está sendo usado então para essa comunicação? Sim, acho que é sintomático a utilização do WhatsApp dentro de uma família que precisa de avisar os outros membros, de repente, que o jantar está na mesa. O que mais não se passa pelo WhatsApp? Isso, acho que é sintomático dessa família, diz do funcionamento dessa família. Não é só porque é uma família moderna. Determinados hábitos, eles independem das eras, eles independem das gerações. Não é? Então, assim, a gente precisa de ter esse olhar, não é? É sempre aquela pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Com certeza, muitos questionamentos aqui, todos ligadinhos no Sociedade em Questão. Professor, ganhando aqui um grande abraço do Pedro e pergunta quais fatores, então, propiciam o vício no WhatsApp. Um grande abraço, Pedro, do 7º ano A, do Colégio Shalom, professor. Sem dúvida, o WhatsApp, ele é uma ferramenta e ele abre os horizontes, aí, usando até a linguagem Windows, aí, ele é uma janela aberta para o mundo. Como nós estamos trabalhando lá no próprio colégio, nós estamos tendo na aula de estudo bíblico a oportunidade de trabalhar sobre alguns temas. E a nossa temática principal é a atitude virtual. Então a gente tem procurado educar, procurado aproximar os pais dessa discussão e trazer aos nossos alunos os riscos que o WhatsApp pode trazer. Mas
abrindo um pouco mais amplo, não só na ferramenta do WhatsApp, o que é a verdade que está acontecendo com a internet é que há vários riscos que estão ali à disposição dos nossos alunos, dos nossos filhos, das crianças de modo geral. Um deles é o caso da pornografia, que é uma coisa que hoje que sempre existiu na humanidade, sempre existiu, só que a internet e as redes sociais, principalmente com a questão do celular, facilitou esse acesso. Então, hoje eu trabalhei com os alunos ali, que a média de uma criança que começa a acessar a pornografia já está entre 7 e 8 anos. Então, é uma coisa muito complicada, muito grave, e que os pais precisam se alertar. Uma outra modalidade que é o sexting, que é justamente a mensagem que é passada no WhatsApp ou outras redes sociais, onde você tira fotos íntimas, sozinhas, ou com o seu parceiro, e você divulga essa foto, geralmente entre vocês, mas acaba que não se tem um controle, e aí vai levando outros problemas, como, por exemplo, o cyberbullying. Nós já estamos estudando bastante isso lá no colégio e ver vários alunos de vários lugares, inclusive aqui no Brasil, no Piauí, um caso que aconteceu há poucos anos atrás, de um aluno que suicidou porque teve uma imagem vazada e ali começou a haver um cyberbullying atrás disso. A pedofilia, que é outro risco muito grave, que as crianças, né, eu estive recentemente agora, há uma semana atrás, recebendo um treinamento do Ministério Público, e eles estavam falando, olha, tem um vídeo de orientação que diz, olha, você não sabe com quem o seu filho está conversando, mas ele também não sabe. Uhum. E você precisa ter esse cuidado. Então, são esses riscos graves. E aí, todos eles podem gerar, na verdade, um grande vício. Cabe a nós, pais, né, orientar, saber o que os nossos filhos estão fazendo ali na internet, né, seja no computador, pelo celular ou em qualquer outro meio que ele esteja acessando. Vamos saber, né? Eu não costumo dizer não é perder, né, doutora Érica? É ganhar o tempo, né? Procurando se inteirar do que o seu filho está fazendo. Nós só temos a ganhar com essa atitude. Júnior Pinheiro, do Parque das Nações, Aparecida de Goiânia, pergunta aqui, professor Luciano, nossa educação é suficiente para acompanhar a evolução da tecnologia? Né? Parabenizando aqui pelo programa, e ainda a pergunta, a juventude está preparada pelos pais para usar as redes sociais? Veja, eu acho que os pais têm uma função importante nisso, mas não só os pais. Não é, quer dizer, nós estamos numa sociedade que se transforma muito rapidamente. Esse mundo da internet é muito rápido. O Orkut foi citado agora mesmo, mas já morreu. Não é? O Facebook está muito grande agora, mas já tem muita gente falando que o Facebook logo vai morrer. Por quê? Porque ele está mudando as suas regras de divulgação orgânica, ou seja, cada vez mais o que você posta no Facebook não será visto por todo mundo, inclusive nem todo mundo da sua rede será visto. Então, assim, é interessante nós vermos, é um processo de mudança muito rápido. Será que os pais têm de fato que acompanhar isso? A minha opinião é de que não. Os pais devem sim oferecer valores muito firmes, bem estabelecidos, pelos quais os filhos julgarão quaisquer coisas que vierem pelo caminho. Nós estamos neste momento discutindo o WhatsApp. E daqui a 2 anos, que tecnologia nós estaremos discutindo? Quer dizer, nós estamos numa sociedade que muda muito rapidamente no que diz respeito aos aspectos tecnológicos, mas o ser humano não mudou. Eu sempre digo isso, professor, nós temos que preparar os nossos filhos para lidar com as coisas que vêm do mundo, né? Seja ela, eu sempre digo isso, doutora, professor, falando naquela questão, muito me questionam, mas a sua filha está com aquela tal companhia na escola, mas eu tenho que ensinar a minha filha quais companhia? Inclusive... É isso? Com quem ela deve andar? Perfeito. Porque ela vai encontrar pessoas de diversos, né, tipos, e ela vai ter que saber, né? Aquela ali, sim, convém, né? A sua amizade me convém. Não, aquela ali não me convém. Eu tenho que preparar os meus filhos para saber, não, dizer não, isso não é bom para mim, não, sim, esse eu posso ter. Inclusive, é uma coisa importante nós notarmos o seguinte, na sociedade, cada um de nós cumpre vários papéis sociais, não é? Neste momento, por exemplo, a doutora está aqui como psicóloga, mas ela é casada, sim, mas ela não está aqui como esposa. Quando ela vai para casa, ela não estará lá como psicóloga, ela estará como esposa. Quando ela for lidar com seu filho, ela estará como mãe. Então, nós desenvolvemos diversos papéis sociais em cada contexto que nós estamos. E eu fico vendo, por exemplo, que é uma preocupação muito grande dos pais em serem amigos dos filhos. Joia, e quem vai ser pai?
E quem vai ser mãe? Quem vai desenvolver esse papel social frente a esta criança, a esse ser humano que está sendo formado e moldado a cada dia? Né? Ou pelo menos que deveria estar. Então, quer dizer, será que nós estamos cumprindo o papel que nós deveríamos? Eventualmente, justamente porque queremos ser muito agradáveis, muito amiguinhos, muito ou contemporâneos. Recompensar o tempo, né, de muito trabalho, fora de casa, fora da companhia dos filhos. Eventualmente, nós podemos falhar nesse sentido. Veja, há alguns anos atrás, principalmente no interior, o pai, por exemplo, saía de madrugada para o trabalho, eventualmente o filho ia junto, mas às vezes não. E ele chegava às vezes tarde do trabalho, ele chegava muito cansado, os filhos também já estavam cansados, todo mundo ia dormir cedo, até porque não tinha energia elétrica. Então, assim, essa luta que nós temos hoje, por exemplo, de ter que compensar de alguma forma a nossa ausência, não é uma luta só nossa. A questão não é se nós temos ou não essa luta. A questão não é se nós temos ou não determinada dificuldade na vida como um todo. É o modo como nós resolvemos lidar com isso. Então, veja, eu não posso abdicar do fato de ser pai das minhas crianças simplesmente para tentar ser amigo, não é? Eu primeiro sou pai e, ao ser pai, elas me tratam como amigo. Mas sabem sempre que o primeiro papel é... Com certeza, e cabe a nós o não e o sim na hora certa. Exato. Né? Pergunta aqui da Rosa, gostaria de saber da doutora Érica se ela atende viciados em jogos de computadores, doutora. Atendo, por que não? Né? Vem crescendo essa procura, doutora? Então, vem crescendo, na verdade, uma procura por vícios, né? E aí, quando a gente vê jogos de computador, que tipo de jogos que a gente se fala? Porque a gente pode tratar de várias questões aí que envolvem. Então, tem a questão da violência, tem a questão do voyeurismo, tem a questão aí, de repente, dessa sexualidade um pouco mais, dessa subvida que se pode criar, construir, desconstruir. Hoje eu tenho esta família que não está tão perfeita e, de repente, então, eu vou ter este outro que já está um pouco melhor. Então, eu faço e desfaço sem consequências, porque as consequências não são reais. E aí, quando a gente se depara com as consequências no mundo real, talvez exatamente esse o distanciamento dos relacionamentos, porque no mundo real, aqui, como vão me tratar se eu der uma má resposta? Ali no WhatsApp, eu apago, imagina, eu sou sempre muito legal. Com certeza, aqui chamando Fessor Wycliffe, sou Adriana Coelho, né? Tá dizendo aqui que está bem legal o assunto. E segundo ele, doutora, primeiro veio o ovo, né? Sou do 8º B, aqui do Colégio Salom também. Os alunos Adriano Coelho, Caio Gonçalves, Pedro Martins, Mariana Oliveira, perguntam aqui ao professor. Como lidar, então, professor, com cyberbullying? Bom, a grande questão é muito bem colocado todos aqui na mesa, sobre a questão de que tudo parte de uma postura. Então, por isso que a gente usa muito o termo de atitude virtual. Então, não basta apenas você pensar nas ações que você vai fazer, mas pensar no que motiva as suas ações. Uma atitude é uma postura que antecede a uma decisão que você vai tomar ou uma ação que você vai fazer. Então, primeiro é você poder classificar aquilo que realmente tem prioridade na sua vida. A relação familiar realmente tem prioridade na sua vida? Os colegas, as amizades, que tipo de amizade que você quer priorizar? Se eu olho hoje lá para o meu Facebook, né, e eu olho lá e eu acabo sendo seduzido pela ideia de que todo aquele número de alunos, de pessoas que me conhecem, são os meus amigos, então você vai com aquela ilusão de que todo mundo é seu amigo. Então tem mais de 2.000 pessoas que se colocam como meus amigos, mas quem são meus amigos de verdade? Então, a priorizar essas relações, entender, colocar atitudes é que vai ajudar você a saber que há momentos para todas as questões. Os limites. Quem pode olhar assim e falar assim, nossa, o professor é legal, é jóia, ele deixa usar o celular na hora. E vem a pergunta aqui, professor, da Kathleen Silva, perguntar no senhor aqui, como pedagogo, como o senhor consegue, então, conciliar o uso do aparelho celular na sala de aula e como a diretora da escola. E os pais
reage, então, ao saber que os alunos estão liberados a usar os aparelhos em sala de aula? Então, realmente é um trabalho, é uma coisa que a gente vai trabalhando. Eu chego na minha aula, eu já falo assim, ó, pronto, começou a minha aula, vocês podem usar os meios de comunicação aí, pode acessar a internet, mas nós vamos conversar sobre o nosso assunto. Nós vamos usar essas ferramentas para a minha aula. E certo dia eu estava lá com todo mundo virado com o celular para ele, mexendo, e eu vou andando na sala, nunca procuro ficar estático para poder ter essa dinâmica com eles, se envolver com eles. E aí tinha um aluno, talvez ele esteja assistindo agora o programa, estava lá jogando futebol no seu celular. E eu peguei e pedi para ele o celular e disse assim, por favor, você me entregue. O que você vai fazer, professor? Eu vou entregar na coordenação. Mas, professor, mas pode usar. Mas você lembra da regra? É para usar para minha matéria. Então agora eu vou entregar lá na coordenação. Aí você conta pro Renato o que aconteceu e você convence a ele a devolver o celular. Outras vezes alguns alunos usam muito sabiamente para os pais assim, olha, eu estou de castigo, pai, mas se o senhor não me devolver o celular, eu vou tirar 0 na matéria do professor. Então você tem que devolver. E o pai liga lá, olha, o meu filho está fazendo isso. Aí eu digo, não, essa não vai colar, porque tem outras ferramentas. Ele pode entregar na mão, ele pode mandar para mim no e-mail, ele pode mandar do jeito que ele quiser. Não vai ser prejudicado se não tiver o WhatsApp. Sabedoria, então, essa não vai colar, viu, entendimento. alunos? Se seus pais colocarem você de castigo, eu vou dar apoio. Com certeza, regras e limites. Olá, boa noite, mando um grande abraço aqui. Eduardo, ligadinho com toda a família aqui no Sociedade em Questão. Um grande abraço, obrigada pela sua audiência aqui na Fonte TV. Mandando aqui um grande abraço para o seu pai, Wilson Batista. Muito obrigada, senhor Wilson. Muito obrigada aí pelo carinho e pela audiência, professor Luciano. Sim, inclusive sobre educação, eu também já trabalhei na educação de crianças e hoje eu trabalho só com adultos, eu trabalho com educação para o mercado. Então, outro dia mesmo eu estava treinando uma turma para oratória. E a primeira coisa que eu faço normalmente hoje, por conta dessas demandas todas, é dizer, olha, vocês são adultos e eu vou tratá-los como adultos. Então, se tocar o telefone, você precisa atender, atenda. Se você acredita que não há nenhuma demanda urgente que pode gerar uma ligação para você, se quiser desligar, pode até desligar. Agora é o seguinte, por favor, não deixe que o telefone apenas vibre, de tal modo que só chame a você. Mas se você precisar sair, saia com toda a liberdade. Se você precisar atender, atenda com toda a liberdade. Então é assim que normalmente eu tenho tratado, porque eu lido com adultos. Então eu lido com adultos e os trato como adultos. Mas o conteúdo continua. Quer dizer, nós temos 20 horas, por exemplo, como era o caso desse treinamento, para aprimorar a habilidade de falar em público de uma equipe. E eles sabiam que isso teria impacto profundo na vida profissional deles. Qual que é o resultado? Quase ninguém sai. Com certeza. E aquele barulhinho que eu vou pedir o Vinícius, então, para colocar aqui, já estamos caminhando para o final do programa. Impossível, então, escutar, ó. Impossível escutar em sala de aula e principalmente nas reuniões aí. Zilda aqui do Garavelo participando mais uma vez. Segundo ela, a situação é complexa porque ela acha que sempre houve e haverá, né? Precisamos aí trabalhar as vítimas porque os agressores sempre vão existir. Professora, ela fala aqui, quanto ao uso do celular, é difícil, né, termos aí que contar com a ajuda dos pais. Ela participando aqui mais uma vez, né, Zilda, sempre ligadinha aqui no Sociedade em Questão. Caminhando para o fim aqui, vou pedir então, doutora Érica, rapidamente para responder para o Júnior, pai aqui, segundo ele, pergunta como acompanhar. Eles devem, então, acompanhar, né, e olhar ali a conversa dos filhos no WhatsApp, doutora? Então, é também delicado, né? Porque ali é uma privacidade, apesar de ser virtual, é o mundo dele, né? Então, assim, sim, acho que sim, tem que acompanhar na percepção e na permissão do filho, sim. Quero agradecer a participação, doutora Érica Torres, mais uma vez aqui nos atendendo, psicóloga, sempre muito gentil e esclarecendo, tirando muitas dúvidas. Doutora, muito boa noite, obrigada pela participação. Boa noite. Quero agradecer também a participação do professor pedagogo aqui, Wycliffe, né, que gentilmente aqui trouxe várias orientações e principalmente como lidar com essa juventude, não é isso, professor? Isso mesmo. Essa juventude está conectada. A gente, para poder falar a linguagem dele, também temos que estar conectados. Obrigada pela participação, professor. Ok, obrigado. Um grande abraço aí aos alunos, né, do professor. Agradecendo aqui também a participação do sociólogo Luciano Massan. Muito boa noite, obrigada. Enriqueceu muito aqui o nosso debate. Para mim foi um privilégio estar aqui, agradeço pela oportunidade de poder contribuir de algum modo com a sociedade.
Sempre costumo dizer o seguinte, nós falamos muito hoje sobre a responsabilidade social do CNPJ e esquecemos que o CPF também tem. Nós, seres humanos, temos responsabilidade com a nossa sociedade e para mim é um privilégio estar aqui. Se contribuir com alguém, eu te agradeço muito pela oportunidade de ter me ouvido. Com certeza, nós aqui agradecemos aqui, né, pelos esclarecimentos e pelas orientações. Agradeço também a você que está em casa, que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é do sociólogo espanhol, especialista em movimentos em redes sociais, Manuel Castells. A internet é uma infraestrutura de nossas vidas. Somos anjos ou demônios? Viver na internet tem um perigo, nós mesmos. Uma ótima noite a todos, uma semana abençoada a vocês. Até segunda. Boa noite.